Nós vamos hoje falar então sobre a segunda parte desse versículo, capítulo 1, verso 10 de Colossenses. Pode passar, por favor, Joe. Então falamos, capítulo 1, versículo 10, uma vida que agrada a Deus em tudo, é uma vida que, primeiro, frutifica em toda boa obra. Segundo, é uma vida que cresce no pleno conhecimento de Deus. Então, mais uma vez, a gente volta ao assunto do conhecimento. Por que esse assunto é tão recorrente na carta de Paulo aos Colossenses? Quero lembrá-los da nossa primeira aula. Vocês lembram da heresia de Colossos, o gnosticismo. A palavra gnosticismo tem a ideia de um conhecimento, então, gnose, por isso que a gente usa aí diagnóstico. Nós estamos falando de conhecimento de uma doença. A expressão, esse sufixo gnose, é conhecimento. Paulo várias vezes vai falar de conhecimento, porque os gnósticos estavam propondo a ideia de que para encontrar Deus, para diminuir ou para acabar com a distância entre nós e Deus, precisava ter um conhecimento muito profundo. Então precisava de um entendimento, de um conhecimento muito diferenciado. E Paulo vai várias vezes falar dessa questão do entendimento. Então ele vai dizer o que é o conhecimento. E aqui ele diz, olha, uma vida que agrada a Deus em tudo é uma vida que tem algumas coisas. Primeiro, frutifica em toda boa obra. Segundo, cresce no pleno conhecimento de Deus. E aí eu queria pensar com vocês sobre isso, porque Paulo está mostrando o segredo revelado, né? Quem é o segredo revelado? O segredo revelado, a revelação de todo o mistério, ou o conhecimento pleno de Deus é Cristo. Então, quando os gnósticos estavam tentando descobrir teorias e pensamentos e entendimentos muito complexos, Paulo vem e diz o seguinte, olha, o mistério revelado é Cristo. O que você precisa conhecer? Cristo. E você precisa crescer no pleno conhecimento de Deus. Quem é o pleno conhecimento de Deus? Cristo. Aí eu pergunto a vocês, quem é que conhece mesmo a Cristo? Quem que está crescendo no conhecimento de Cristo? Quem que está crescendo no conhecimento de Deus? E aí eu queria ler com vocês o capítulo 3, porque o capítulo 3 vai usar essa expressão do conhecimento de Cristo de forma mais clara. Capítulo 3, verso 10. Melhor, vamos começar do 8 que fica mais claro para a gente entender. Está escrito assim, mas agora abandonem todas estas coisas, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas, e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Esse versículo explica algo interessante. Ele está falando que o conhecimento de Jesus, o conhecimento de Cristo, não se revela pela quantidade de informação que você tem sobre Cristo. Porque quando a gente pensa em conhecimento, por exemplo, se eu perguntar aqui, quem mais conhece a Cristo aqui? Naturalmente a gente ia pensar assim, é quem sabe mais sobre Ele. Sei onde Ele nasceu, sei como Ele viveu, sei qual foi a obra dEle, sei quando Ele ressuscitou, sei como foi a ressurreição dEle, sei quando Ele vai voltar, sei como Ele está agora, eu sei tudo sobre Ele. Essa pessoa conhece muito a Cristo? Naturalmente a gente diria que sim, mas saber muito sobre Cristo é uma evidência de que a pessoa de fato conheceu a Cristo? Não necessariamente. Tem muita gente que conhece muito, em termos de informação, mas não conheceu a Cristo verdadeiramente. Porque não vive como Ele ensinou para viver. Então, olha que interessante, aqui Paulo está dizendo, vocês já se despiram do velho. O velho homem já não faz parte mais da natureza de vocês.
Então, já que vocês já se despiram, agora o jeito de vocês crescerem no pleno conhecimento, ou crescerem em conhecimento do novo, crescerem no conhecimento de Jesus, é você sendo renovado à imagem dele. E aí ele vai dizer como é que Cristo vive. Então, o que é crescer no conhecimento de Jesus? Não é saber muito sobre Jesus, apesar de ser necessário saber muito sobre Jesus. Não estou dizendo que saber não é importante, eu estou dizendo que só saber não é suficiente. Então, coloquei uma frase ali para explicar isso. Não é uma questão de informação, é uma questão de semelhança. Quem está crescendo no conhecimento de Jesus não é simplesmente quem tem mais informação sobre Ele, mas é quem está ficando mais semelhante a Ele, amém? Uma evidência de que você está crescendo no pleno conhecimento do Senhor. Você está se tornando mais semelhante a Ele ou mais diferente dEle. Não importa quanto de informação você tem, é o que você tem feito com a informação. O pastor Nagai pregou aqui no Congresso dos Varões, e ele estava falando, ele iniciou falando sobre isso, né? Pessoas que sabem o que é para fazer, pessoas que conhecem a palavra, mas que não obedecem à palavra. Então, você pode conhecer muito, você pode ter muita informação, você pode estar na igreja há 30, 40, 50 anos, ou ainda que pouco tempo, mas você tem um conhecimento vasto, você tem muita informação sobre Cristo, mas você não se parece com Ele, então você não conheceu. O problema é o que você faz com a informação. Então, eu estou dizendo ali que não é uma questão de informação, porque não é uma questão de apenas ser informado, é uma questão de receber a informação e viver de acordo com o que recebeu. Então, a gente vive querendo coisas novas de Deus, mas a realidade é que Deus só vai dar coisas novas quando nós soubermos o que fazer com as velhas. Tem hora que a gente não precisa de nada novo de Deus, a gente precisa pegar o velho e praticar. A gente não precisa de coisa que a gente não sabe, a gente precisa voltar para o que a gente sabe e viver o que a gente já sabe. Viver a base, viver os rudimentos, viver o que é claro. Às vezes a gente fica tão preocupado com os enigmas, sendo que é tão simples, tão fácil. Fácil no sentido de tá claro, tá tão acessível a nós, qualquer um pode olhar e entender o que Deus quer de nós. Então, não se trata de ter mais informação, mas se trata de ter mais semelhança. Então, quando Paulo está dizendo lá, uma vida plena, uma vida suficiente, uma vida que tem plenitude. Que vida é essa? Primeiro, uma vida que frutifica em toda boa obra. Segundo, é uma vida que cresce no pleno conhecimento de Deus. E o que é crescer no pleno conhecimento de Deus? É ler muito a Bíblia? Sim. Mas o que você faz com o que você leu? Ela tem que te tornar mais parecido com Jesus. Então, não se trata apenas de informação, se trata de semelhança. E isso fica claro? Ninguém conhece mais a Bíblia do que o diabo. Exatamente. Só que é o oposto completo, é o anticristo. Então, se você lê a Bíblia só para ter informação, você pode se tornar um anticristo. Você pode se tornar um... Agora, se você lê a Bíblia para se tornar mais parecido com Jesus, aí você entendeu o que é o Evangelho. Aí é Cristo agindo através de você. Então tem muita gente, eu conheço muita gente que vai ler a Bíblia só para ter conhecimento, para esbanjar conhecimento, para ganhar discussão, para ganhar no debate, para dizer eu sei, você não sabe, inclusive evangélico. Inclusive evangélico, que gosta de saber de tudo. Ele não quer Cristo, ele quer ser o mais sabidão. E aí ele usa a Bíblia, como o diabo faz, usa a Bíblia para pecar. Porque tudo que o diabo fez foi tentar usar o que Deus falou de uma forma distorcida para levar as pessoas ao pecado. Então nós temos que ter conhecimento, sim, mas não basta ter informação, é preciso ter semelhança. O que estamos recebendo tem que nos tornar gradativamente mais parecidos com Jesus. E aí, se a gente continuar lendo capítulo 3, o verso 12,
ele vai dizer, portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, olha aí, você tem que viver como Jesus. Revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como Cristo lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O que ele está dizendo? O que é crescer no pleno conhecimento? É ser mais parecido com Jesus. E aí tem uma questão interessante, né? Porque o conhecimento de Cristo é uma questão de semelhança. E ele revela quais são as características que vão mostrar se nós estamos crescendo no conhecimento de Jesus. Ele começou aqui dizendo de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência. E aí nós estamos falando de uma vida plena. Uma vida plena é uma vida em que essas características se manifestam em todos os lugares. Em todos os lugares. Estamos falando de plenitude, de totalidade. Em todos os lugares essas características começam a aparecer. Compaixão, bondade, mansidão, humildade, amor, perdão. E é interessante, né? Porque esses dias eu ouvi uma pregação em que o pregador dizia o seguinte, nós tendemos a achar que o camarada que mais conhece a Deus é o camarada que tem mais conhecimento e mais poder. Nós julgamos muito pelo conhecimento e poder. Se o camarada chegar aqui e começar a falar um monte de versículo decorado, e começar a fazer um monte de prodígios, começar a fazer um monte de milagre, o que nós vamos falar? Esse camarada aí conhece a Deus. Esse aí... Então, duas coisas, conhecimento e poder, isso aí é o que a gente julga ser a maior revelação de um camarada que, de fato, está crescendo no pleno conhecimento de Deus. Mas quando Paulo está dizendo aqui de pleno conhecimento de Cristo, ele não cita conhecimento e poder. E ele cita duas coisas aqui, que eu acho que nos remetem ao que o mestre, ao que o Senhor nos ensinou. Ele disse assim, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Ele citou aqui misericórdia, bondade, mansidão e humildade. Ao invés da gente julgar como os mais conhecedores de Cristo, aqueles que são mais cheios de informação e mais poderosos, aqui Paulo está dizendo, e Jesus já estava dizendo, sabe quem aprendeu de mim? Sabe quem está crescendo no conhecimento? É quem é humilde e manso. Poder não é tão importante quanto mansidão e humildade. E é chocante a gente pensar sobre isso, né? Porque às vezes tem muito pastor, tem muito mestre na palavra, tem muito homem extremamente influente, mas que cresceu em tudo, mas não cresceu em mansidão e humildade. Cresceu no conhecimento de Jesus? Não. Pode ter crescido no conhecimento da palavra, talvez. Tem muito poder para explicar, mas se isso não gerou mansidão e humildade, não aprendeu com Jesus, aprendeu com outro mestre, né? Então, olha que poderoso. O que é humildade e o que é mansidão? Humildade, a gente tem uma tendência, né, a naturalmente achar que a pessoa humilde é a pessoa pobre, né? A pessoa muito humilde, tem nada a ver. Tem gente humilde pobre? Tem, mas tem gente humilde rica? Tem. Não se trata do quanto de dinheiro uma pessoa tem. É que é um sinônimo que a gente às vezes usa para não dizer que uma pessoa é pobre, às vezes a gente diz, uma pessoa muito humilde e tal. Uma família humilde. Está errado falar isso? Nesse contexto não está errado. Agora, no contexto bíblico, humildade... Até, se a gente pegar a palavra no original, uma palavra bem difícil de dizer, mas quer dizer, pensar menos em si e não pensar mais de si. Então, é mais ou menos o seguinte, é eu entender quem eu sou. Eu sei que eu não sou suficiente. Nós estamos falando de suficiência, né? Eu não sou suficiente. Eu não sou bom. Eu não tenho todas as respostas.
Eu sou culpado. O humilde é aquele que assume a culpa. O humilde é aquele que diz, fui eu, a culpa é minha. É aquele que tem a capacidade de olhar e falar assim, olha, sabe isso aí que aconteceu? Eu errei. A maior demonstração de humildade é o camarada se colocar no seu lugar. É ele dizer, eu errei, não foi culpa sua. Ou você pode ter sua parte, mas eu tenho a minha. E aí a gente vê Cristo. Cristo é o exemplo máximo de humildade, não porque ele foi pobre, mas porque ele assumiu a culpa que não era dele. E se nós que temos culpa não assumimos, nós não aprendemos nada com Jesus. Eu gosto de uma frase do C.S. Lewis que ele diz que humildade não é pensar menos de si, é pensar menos em si. Né? Você não necessariamente vai começar a se achar menor do que você é. Nós sabemos quem somos, amém? Em Efésios entendemos aqui quem somos. Não vamos achar que somos menos do que somos. Somos família de Deus, somos filhos amados do Pai, somos o corpo de Cristo, a noiva de Cristo, nós somos templo do Espírito Santo, somos eleitos, somos amados, somos santificados pelo Senhor, somos tudo isso. Não vamos pensar menos do que somos, mas vamos pensar menos em nós. Numa posição de superioridade, nós damos o nosso lugar. Cristo é o exemplo máximo, porque ele, sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer. Então, isso é humildade. Humildade é quando você reconhece quem você é. Reconhece que você não é maior do que você é. É o que a Bíblia nos diz, que vocês não pensem mais do que convém pensar acerca de si mesmo. É você entender que, olha, eu sou frágil, eu sou pecador, eu sou fraco, eu sou carente, eu sou necessitado. O camarada que de fato aprendeu com Jesus é o camarada que assim que ele percebe que errou, ele se ajoelha, pede perdão ao Senhor, liga para o irmão, vai na casa do irmão, pede perdão para o irmão. Quer ver um camarada que é humilde? É o camarada que não tem receio, não tem problema em assumir, eu errei, me perdoa, não vou fazer mais. Ele cresça e eu diminua. Você vê um camarada que não consegue pedir perdão, esse camarada não conheceu Jesus de verdade. Agora, você vê um camarada que não importa o tamanho do erro, se é um erro pequeno ou é um erro grande, ele não tem problema, e enquanto ele não pede perdão, ele não fica em paz. Ele precisa pedir perdão. Eu me lembro uma situação, nem lembro o que era, mas eu lembro nem lembro o que era, não faço mais a mínima ideia do que era, porque eu, graças a Deus, tenho essa virtude, eu esqueço as coisas que acontecem. Mas eu me lembro do irmão Anísio uma vez, nem lembro o que era, mas o irmão Anísio num desespero para pedir perdão, e ele pediu um perdão tão assim, que você falava, não, irmão Anísio, imagina, não foi nada, não é para tudo isso. Ele, não, mas eu não conseguiria dormir se eu não falasse com você, eu não estava conseguindo ficar em paz, eu precisava pedir perdão, me perdoa. Aí você vê, o cara foi trabalhado por Jesus, ele não tem problema em pedir perdão. Então, se você é um camarada que não consegue pedir perdão, não consegue se humilhar, não consegue pedir ajuda, não consegue dizer eu não consigo, você não está exercendo a humildade de Cristo. Então, o que é crescer no pleno conhecimento de Cristo? É se tornar humilde. O que é se tornar humilde? É não pensar mais de si do que convém e não pensar mais em si do que convém. É pensar mais no outro do que em você. E é não pensar mais de você do que você deve pensar. Então, humildade, mansidão. O que é mansidão? Mansidão, a gente tende a achar que o camarada manso é aquele que nunca fica nervoso, né? Não necessariamente, porque Jesus é o homem mais manso, é o exemplo máximo de mansidão, e ele entrou no templo um dia e sarrafiou. Então, mansidão não tem a ver com não ficar nervoso, porque tem hora que você precisa ficar nervoso com a coisa errada. Você precisa ficar nervoso com a coisa errada, porque se você não ficar nervoso com a coisa errada, você está fazendo um serviço a favor da coisa errada. O que é mansidão? Mansidão é a disponibilidade de ser tratado. Sabe o animal manso,
aquele que é ensinável. Então, mansidão não tem a ver apenas com o camarada que nunca fica nervoso. Mansidão tem a ver com o camarada que está sempre disposto a ser ensinado. É manso para aprender. É manso para chegar, ó, ele pode ser um camarada cheio de erro. Acabou de chegar na igreja, cheio de problema, mas se você chamar ele e falar assim, irmão, deixa eu te falar uma coisa, com todo o amor do meu coração, olha, você está fazendo assim, assim, assado, a Bíblia diz para você fazer de outro jeito. E sabe o que o camarada vai fazer? Ele vai ser manso o suficiente para ouvir uma repreensão e aprender com aquilo, não vai ser orgulhoso a ponto de não receber a repreensão. É parecido com um dócil, sabe? Um animal dócil é um animal domesticável. Mansidão tem a ver com ser ensinável. Você, eu posso te repreender e você vai entender que é por amor e você não vai ser bruto o suficiente para não ser lapidado, para não ser ensinado, para não ser ensinável. Então, eu gosto da ilustração aqui. Jesus ficou 40 dias no deserto, né? O povo de Israel ficou 40 anos. Então, alguns precisam ficar 40 dias porque eles já fazem tudo que tem que fazer no deserto em 40 dias. O coração é manso. Tem outros que precisam ficar 40 anos, porque o coração é bruto. Então, quem é manso para aprender, quem é manso para ser repreensível, para ser repreendido, quem é manso para ouvir uma exortação e entender aquela exortação, esse daí aprendeu com Jesus. Manso e humilde de coração. Agora, olha que interessante, vamos continuar. O conhecimento do novo é revelado pelo abandono do velho. Nós estamos falando de conhecer mais, amém? De crescer no conhecimento de Jesus. Como que a gente cresce no conhecimento de Jesus? Nós crescemos no conhecimento do novo homem quando nós abandonamos o velho. O preço para viver o novo é deixar o velho. Sabe quando nós vamos crescer no conhecimento de Jesus? Quando nós abandonarmos as velhas práticas do velho homem. E por isso que ele está falando aqui, agora, versículo 8, abandonem todas essas coisas, ira, indignação, e nós falamos sobre isso aqui quando estávamos estudando Efésios, e vale a pena a gente falar de novo, vale a pena ver de novo, vale a pena ler de novo, vale a pena estudar de novo, né? Olha que poderoso isso. Abandonem. Quando está falando de abandonar, está falando de uma decisão racional. Não é Deus que vai fazer isso por você. É você quem tem que tomar coragem e abandonar. Abandonem ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente ou obscena, mentira. Por quê? Porque vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas. Então, o preço para você conhecer mais do novo é renunciar o velho. O preço para viver o novo é enterrar o velho. Você precisa enterrar as velhas práticas, as velhas obras, as obras do velho homem. E aí ele vai falar de algumas, ele vai falar de ira. E aí nós falamos sobre isso em Romanos, falamos sobre isso em Efésios, estamos falando agora de novo. A ira é pecado? A ira por si só não. Irai-vos, mas não pequeis. Então existe uma ira que não é pecado, é a ira de Jesus lá no templo. Essa ira é pecado? Imagina, de jeito nenhum. Então, a ira é definida como um sentimento violento. É um sentimento de raiva. É pecado sentir raiva? Não. O problema é o que você faz com a ira. Irai-vos, mas não pequei. E aí, alguns textos vão nos explicar o que fazer com a ira. Irai-vos, mas não pequei. Aí ele fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Então, o que é pecado? A ira dormir no seu coração. É pecado você permanecer, porque você não é culpado de um passarinho voar sobre a sua cabeça.
mas você é culpado se ele fizer um ninho na sua cabeça. Então, você sentir raiva é uma coisa, você permanecer com raiva é pecado. Então, eu estava conversando, de repente a pessoa começou a falar umas besteiras para mim, eu fiquei com raiva. Tá certo ou tá errado? Normal, natural, sentimento. Sentimento vem, sentimento vai. O que é pecado? Eu ir para casa, aquele irmão vai ver, aquele irmão vai ver. Eu dormir, aquele irmão vai ver. Nunca mais. Do jeito que era, nunca mais vai ser, não. Ele que venha falar comigo agora. Aí, chega no domingo, aconteceu na terça-feira no estudo. Chega no domingo, o irmão está aqui, e aí você está olhando feio para ele assim, deixa você vai precisar de mim ainda. Você vai precisar. Aí o que aconteceu? Se irou e pecou, porque a ira permaneceu no coração. Tem uma outra coisa, né? Ele diz assim, irai-vos, mas não pequei, e aí tem um outro texto que ele diz, dai lugar à ira, minha é a vingança, diz o Senhor. Então, sabe quando você se ira e peca? Quando você não coloca a ira no lugar dela. E qual é o lugar da ira? Peraí, Giva, não fica nervosa não, não fica irada. O que é como acontece quando você se ira e coloca a ira no lugar errado? Nós falamos aqui que quando estamos com raiva, é como se o sangue fervesse, o sangue fica quente, e aí tem a ver com a indignação, o sentimento de arder de raiva, o sangue quente, fervendo. E aí nós falamos que existem 2 pecados quando o sangue está quente. Primeiro pecado é quando a gente explode. O sangue está quente, imagina um caldeirão de água fervendo, só que é sangue fervendo, você está nervoso, você pega aquele caldeirão e você despeja aquele caldeirão no outro que te fez passar raiva. Você queima o outro, você explode. E aí fala tudo as besteiras que não devia falar, joga na cara um monte de coisa que não devia jogar, e estava engasgado, falou, e aí sabe o que aconteceu? Você se irou e pecou, porque ficar com raiva não é pecado, mas a linguagem, a ofensa, o que Cristo vai falar lá, se você se irar contra o seu irmão, ou seja, se você desejar fazer alguma coisa de mal com ele, desejar algum mal para ele, aí você está pecando. Então, quando você se ira e despeja aquela ira no outro, você pecou. Agora tem um outro pecado que falamos aqui em Romanos e em Efésios, é quando você pega aquele caldeirão de água fervendo, e sabe o que você faz com ele? Engole. Aí você não destruiu o outro, sabe quem você destruiu? Você. E tem um monte de crente que fala assim, eu não posso pecar, então eu não vou falar. Aí o que ele faz? Engole. E fica aqui dentro. E aí queima tudo, e fica, eu devia ter falado. Aí vai dormir, eu não aceito isso. E aí aquilo fica corroendo por dentro, e corrói as emoções, e aí a pessoa vai entrando num quadro de depressão, e a pessoa fica desmotivada, fica angustiada, e começa a perder o prazer de viver, porque ela se irou, não despejou no outro, mas engoliu toda a água fervendo. E aí o que a Bíblia vai dizer? Irai-vos e não pequei, dei lugar à ira. Qual é o lugar à ira? Minha é a vingança, diz o Senhor. O que você tem que fazer com a ira? Entrega para Deus. Senhor, eu fiquei nervoso. Senhor, ela me magoou, machucou. O que ela falou, o que ele falou foi dolorido. Eu não consigo. Mas olha, Senhor, eu estou entregando tudo nas tuas mãos. O Senhor sabe o que fazer com isso. O Senhor sabe como tratar. Se o Senhor quiser que ela venha me pedir perdão, que ele venha me pedir perdão, faz uma obra na vida dela, eu vou estar disposto a perdoar, eu não vou carregar isso no meu coração, porque eu não fui feito para isso. Isso é se irar e não pecar. É fácil? Não é fácil, mas isso é ser humilde e manso. Sabe o que acontece? Às vezes a gente se frustra muito com uma pessoa, e o problema é que a gente tinha a pessoa numa conta que a pessoa não era capaz de pagar. Às vezes a gente cria na nossa cabeça que a pessoa é tão... E às vezes a pessoa não é, porque nós não somos. E a gente
estima muito, eu não estou dizendo que você não tem que estimar as pessoas, mas você tem que estimar entendendo que a pessoa é tão falha quanto você. E não é porque você não errou no que ela errou, que você não pode errar numa coisa que ela não erraria. Então, a gente cria muita expectativa nas pessoas, e eu aprendi uma coisa que fez muita diferença na minha vida. A gente tem que criar mais expectativa em Deus e menos das pessoas. A gente faz o oposto. A gente cria pouca expectativa em Deus e muita expectativa nas pessoas. Se você amar as pessoas sem esperar nada em troca, você não vai se frustrar. Por quê? Se a pessoa te devolver, é lucro. Mas se ela não te devolver, você não amou para receber. Você amou porque você recebeu. Aí você não vai se frustrar se a pessoa não te devolver nada. Então, esse é o problema. É que a gente ama esperando que os outros nos amem. Esperando que eles nos deem o que a gente deu. E Cristo está dizendo, não ame como se você precisasse do amor dele, porque eu já te dei todo o amor que você precisa. Então, por isso que ele vai falar, perdoando-vos uns aos outros, como eu vos perdoei, ou como Cristo vos perdoou. Então, isso é o Evangelho, falamos disso algumas semanas atrás. O Evangelho não é fazer para os outros o que eles fazem para nós, ou o que nós gostaríamos que eles fizessem para nós. É fazer pelos outros o que Cristo fez por nós. Se Cristo nos perdoou de pecados maiores, agora, e Cristo aceita a gente na oração, e Cristo tem prazer, eu estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é algo natural, que é algo humano, não, é algo espiritual, mas se Cristo não fecha a porta quando a gente vem, mesmo depois de todos os nossos pecados, nós não devemos fechar a porta para o irmão que nos ofendeu, que pecou contra nós, mesmo sendo algo que contraria a nossa natureza humana. Nós não vivemos mais de acordo com a nossa natureza humana, mas vivemos de acordo com Cristo. Então, é sobre isso mesmo que estamos falando. É desafiador? Mas é o que Cristo está nos chamando a fazer, né? Agora, no que depender de você, né? Ou se possível, no que depender de você, tenha paz com todos. Se você manda mensagem e ela não retorna, ela não quer papo, você está com a sua consciência tranquila. Deixa a porta aberta. O que a gente tem que fazer é deixar a porta aberta. Agora, se fosse o contrário, aí era problema. Uma irmã sua que te manda mensagem, você, porque algo aconteceu lá atrás, você fala, não, eu não vou responder, não quero papo. Aí é o que está errado. O cristão é aquele que deixa a porta aberta e não a porta fechada. A Sandra está tentando manter a porta aberta, está lá, está se esforçando. Precisa ficar mandando mensagem. Não, se ela não quer, não quer. Se depender de você, tenha paz com todos. Se você fez a sua parte e o outro não quer manter um relacionamento, é o exemplo de Cristo. É o exemplo de Cristo. Cristo entregou a sua vida, morreu por nós, nos atraiu para Ele e deixou a porta aberta. Você quer entrar? Entra. Mas se você não quiser entrar, Cristo vai ficar forçando o relacionamento? Eu estou batendo na porta. Se você quiser abrir, você abre. Se você não quiser abrir, paciência. Quem está perdendo é você. Então, nós temos que manter a porta aberta. Nós temos que tentar. Nós temos que fazer a nossa parte. Agora, é o que a gente está falando, né? O problema é quando a gente gera uma expectativa de que o outro vai devolver, e aí essa expectativa começa a nos magoar, e aí a gente fica magoado porque o outro não correspondeu à nossa expectativa, e aí a gente deixa de fazer o bem, a gente fecha a porta. Então, é isso que a gente não deve fazer, fechar a porta porque o outro não correspondeu à nossa expectativa, né? Então, abandonar a ira, indignação, que está muito relacionado. Eu não aceito isso, estou indignado com isso, e fica nessa indignação, é o sangue fervendo, e aí fica aquele sangue derramando, e queimando os outros. Maldade, falar mal dos outros, isso aqui não é coisa de crente, gente, nós temos que deixar o velho para poder entrar o novo. A linguagem indecente, a linguagem obscena, isso não faz parte da natureza de Cristo. A mentira não faz parte da natureza de Cristo, e são coisas assim que estão permeando a nossa vida o tempo todo. Toda hora a gente está sendo tentado a ficar muito nervoso, a deixar o sangue, às vezes em casa, desconta no marido, desconta na esposa, desconta no filho, desconta na filha,
E o que está acontecendo? É o sangue fervendo. Às vezes a gente engole muito fora de casa. E dentro de casa, a gente quer jogar tudo para fora. E a gente vai prejudicando quem a gente tinha que cuidar mais. Né? É uma inversão de valores, de prioridade, né? Pois não, Marcinelli? Sobre a mentira, outro dia eu soltei a mentira, eu plantejei ela. Eu plantejei a mentira. Vamos ver, né? Vamos ver, os irmãos vão julgar aqui, ó. A minha filha vai trabalhar de carro e sempre tem um senhor que mora na nossa rua que pede carona para ela. E ela sempre ficava tipo comigo, eu não aguento mais aquele homem. Ele põe a mão assim da minha e eu fico tirando, fica falando, mas você é muito linda. Você Ei. Meu marido deve dar muito gosto com você. Aí quando sai, beija ela assim, o rosto, ela fala, eu não aguento mais aquele pé. Aí outro dia ele falou para mim assim, fala passando aqui, eu vou com o Mário Cova, se ela me dá uma carona. Aí ela me dá uma carona um dia antes. Aí eu falei, tá bom. Aí eu falei para ela, mãe, eu não vou dar carona. Porque se eu der carona, eu jogo aí para fora do carro. Aí fala para ele, que eu não vou dar não. Eu falei, meu Deus. Ele é uma pessoa boa, a esposa dele é uma pessoa boa. Aí ele falou, você estava passando? Eu pensei, falei. Só que hoje, agora, ela não está indo mais direto para Santo André. Ela está indo direto para Mauá, todo dia. De lá que ela vai para outra clínica que ela trabalha. Eu falei, quer dizer que nunca mais eu vou ter carona para o Mário Cova, ela vai não. Eu pensei, se eu falar que ele vai pedir outro dia. Sim. Aí ela não vai ter carona, ela vai ter. Sim. Aí você vai pedir. Ó. São situações que, por exemplo, se eu falar um negócio aqui, os irmãos podem ficar escandalizados, mas se a gente olhar para a história da prostituta Raabe, ela e toda a sua família foram salvas com uma mentira, porque os camaradas entraram lá e falaram, eles estão aqui? Ela falou, não, e ela escondeu eles em cima do telhado. Você vai falar que a mentira é uma coisa que Deus gosta e que por causa disso está liberado? Não, mas existem situações específicas. Sansão. Então, são situações específicas em que há um bem maior em jogo. Por exemplo, você entrar um bandido na sua casa e aí você escondeu sua família num cômodo lá secreto, que ele não sabe. E aí ele chega lá e fala assim, tem mais alguém aqui na sua casa? E ele está querendo matar todo mundo. Ele pergunta, tem alguém aqui na sua casa? Você vai falar, tem, está escondido lá no... Para não mentir, porque se eu mentir, eu estou pecando? Não. Existem ocasiões específicas que o que está em jogo, e a gente tem que entender a intenção de quem está perguntando. Tem hora que a verdade, sem amor, ela pode ferir mais do que não vou usar a expressão mentira, mas uma verdade talvez, às vezes não, às vezes é uma mentira mesmo, mas agora nós temos que ter muita cautela e entender do que nós estamos falando. Isso exige uma maturidade cristã, né? Isso exige uma maturidade, em busca disso que nós estamos aqui, né? Para uma pessoa que acabou de se converter e está acostumada a mentir para justificar, por exemplo, perdeu a hora do trabalho, porque foi dormir tarde, aí chegou em casa, aí chegou no trabalho atrasado, e para aliviar a barra, vai lá e conta aquela mentirinha. Sabe o que aconteceu? É porque o pneu do carro, e não sei o que lá. Essa mentirinha aí, para se safar, para aliviar as consequências dos seus erros, essa mentira aí é pecado. Agora, essa aí, a senhora está protegendo um bem muito maior, que é a sua filha. Não.
e de repente ficava muito desconfortável a senhora dizer, ó, ela não confia no senhor e acha que o senhor está... Mas dá a entender que ele está mesmo, né? Sim, é uma situação extremamente desagradável, desconfortável e que pode eventualmente, numa situação extrema, o camarada se engraça lá e quer fazer uma besteira com ela, e se a senhora não age dessa forma, então... Esse tipo de mentira aqui que nós estamos falando é a tentativa de tirar vantagem para si às custas da verdade. Então, vantagem para si às custas da verdade? Nunca. Agora, eventualmente numa situação em que você está protegendo alguém, como nessa situação, como Raabe, protegendo a sua família, aí não é a prática da mentira, isso aí é uma forma de proteger quem você ama, né? Então, não é essa mentira que nós estamos falando, né? É a mentira rotineira para tirar vantagem, é o mentiroso, é o enganador, o que tira vantagem às custas do... Às vezes até com necessidade, mas porque tem medo de falar a verdade, né? Porque o camarada pecou, aí ele foi descoberto, e aí o pastor vem perguntar, ó, você fez? Não fiz. Não fiz. Ele tinha uma necessidade de mentir? Tinha, porque é a honra dele que de repente está em jogo, ele vai ter que assumir que cometeu um pecado, ele vai ter que passar por um processo de tratamento, ele tem razão para mentir, naturalmente falando? Tem, só que isso é um pecado do mais alto grau, ele tem que assumir os seus erros. E é o que a gente está falando, né? O evangelho, eu costumo dizer, né? Aceitar Jesus, já acabou faz tempo, nós já estamos atrasados. Aceitar Jesus não custa nada para nós, custou tudo para Jesus. Agora, seguir a Jesus custa tudo para nós. Aceitar não custa nada, seguir custa tudo. E vai seguir a morte do ego, a morte do orgulho, ser manso, ser humilde, para pedir perdão, para aceitar deixar uma porta aberta. E eu não estou dizendo que é natural, que a pessoa acabou de dar a maior mancada da vida e no outro dia você já está lá às mil maravilhas. Isso é um processo, demora, claro. Tem pessoas, e aí é interessante isso, né? Tem pessoa que você volta no relacionamento naturalmente. Tem pessoa que você volta no relacionamento porque você tem que suportar esse irmão. Porque você precisa suportar. E aí é o que nós vamos falar na semana que vem. Na semana que vem nós vamos falar sobre isso, porque ele diz, lá na continuação do versículo, ele diz que a gente tem que ter perseverança e paciência, ou longanimidade. E aí a gente entende perseverança e paciência de um jeito que não é o entendimento mais profundo. E a gente vai ver que é justamente isso. O que é perseverança e o que é paciência? A gente entende, paciente é aquele camarada que fica esperando as coisas e aí ele não fica nervoso quando ele está esperando. Não é isso não. Perseverança e longanimidade é muito mais do que isso, nós vamos aprender semana que vem, tá? Então, gente, nós precisamos encerrar hoje, eu não queria encerrar, mas já é 9h15 já. Semana que vem nós vamos falar um negócio interessante, porque quanto maior o nosso conhecimento sobre Cristo, quanto mais nós crescemos no conhecimento sobre Cristo, mais nós crescemos no conhecimento sobre nós. E aí nós vamos entender como é isso, quando Jesus perguntou para os discípulos, quem vocês dizem que eu sou? E aí os discípulos começaram a dizer, Elias, é João Batista, e aí Pedro se levanta e diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E aí, o que Jesus diz para ele? E você é Pedro. Então, quanto mais você conhece sobre Cristo, mais ele revela sobre você. É quando você entende quem ele é, ele te mostra quem você é. Pedro entendeu quem Cristo era por uma revelação divina. E aí, Cristo agora revela, e você é Pedro. Então, você quer conhecer você, quer saber o que você deve fazer, como você deve viver, quem você é só conhecer mais de Cristo. Nós vamos ver isso que está escrito aqui em Colossenses capítulo 3, verso 4. Então, semana que vem a gente continua, espero que a gente consiga encerrar semana que vem, vou trazer a prova semana que vem. Não falte, se você não quiser fazer a prova, não precisa fazer, é opcional, tá bom?
E vamos orar agora. Eu queria fazer uma oração de humildade, sabe? De assumir mesmo. Talvez tem coisas que a gente precisa pedir perdão para Jesus, tem falhas que a gente precisa assumir para poder ser tratadas. Então eu queria nesse momento, nessa oração, que a gente voltasse à humildade, que a gente voltasse à mansidão, de assumir quem somos, assumir as nossas debilidades, assumir as nossas falhas, não num sentido de conformação, de dizer assim, eu sou assim mesmo e paciência, porque nós vamos ver que agora não importa quem você é, não, importa Cristo. Às vezes você pode falar assim, não, mas eu faço assim porque eu sou assim. E aí, sabe o que está escrito lá? Agora não tem mais essa de judeu, gentil, escravo, livre, bárbaro, cita. Agora o que importa é Cristo. Não, porque eu sou dos Bezerra e os Bezerra são tudo assim mesmo. Os Bezerra falam desse jeito, os Bezerra não se importa com... Os Bezerra são impulsivos. Eu não sou mais dos Bezerra, eu sou de Jesus. Mas é que eu sou dos Oliveira, eu sou dos Silva, eu sou dos Aires, eu sou dos Ramos, eu sou de Jesus. Eu sou de Cristo e agora eu preciso viver como Cristo e não como os judeus vivem, como os gentios vivem, como os escravos vivem, como os livres vivem. Agora o que importa é Cristo. Então eu me coloco de joelho diante de Jesus para pedir a Ele que me ajude a me livrar, me despojar do velho para receber o novo.